Olá, eu sou Marcos Homem, um dos pastores auxiliares da Igreja Batista de Getsemane, e eu venho trazer uma palavra para o seu coração. Antes da palavra, eu quero deixar um convite com você. Toda última terça-feira do mês, às 8h30 da manhã, nós temos aqui, na Igreja Batista de Getsemane, Rua Cassiano Capulina, número 360, bairro Dona Clara, o nosso Conselho de Pastores. E agora, eu quero ler com você um texto que está em Provérbios. Nosso programa chama O Conselho, e essa passagem de Provérbios é um conselho para a sua vida. Provérbios 12, versículo 11, fala o seguinte: quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Hoje nós vivemos em uma sociedade cheia de fantasias. Com o advento da internet, muitas pessoas acabam caindo em coisas fantasiosas. E a Bíblia já nos adverte nessa questão. Viver com fantasias pode te deixar pobre. Além de pastor, eu também sou advogado e por várias vezes chega no escritório casos como esse que está relatando aqui na Bíblia. Quantas pessoas acabam com o salário inteiro com apostas hoje? Quantas pessoas acabam com o sustento da família com apostas, jogos? A Bíblia, escrita há milhares de anos atrás, já nos fala, já nos adverte sobre essa questão. E olha como ela é atual, olha como vive nossa sociedade hoje. Se você quer ter uma mudança de vida, se você quer melhorar financeiramente, não é fantasia que vai te levar para o próximo nível. O que vai te levar para o próximo nível é você trabalhar a sua terra. Seja ela um estudo, seja ela uma empresa que você está abrindo, está empreendendo. Deixe as fantasias de lado. Aqueles jogos, tigrinho, bets, para com isso. Isso é um vício. Isso é algo que vai destruir a sua vida. A minha palavra para você é que você tenha juízo. A minha palavra para você é que se você quer realmente mudar de vida, não viva de fantasias, mas trabalhe a sua terra. Nós temos uma questão que é a ganância, né? Aquele sentido de querer chegar a algo ali, querer ficar rico. Nós temos essa ganância. E aí, qual é o problema? É que vive em fantasias. Às vezes ganha uma vez, às vezes ganha duas vezes, mas, meu irmão, ali é só a fantasia. Porque no final das contas, vai acontecer o que está acontecendo aí na nossa sociedade. O que a palavra de Deus diz sobre a fantasia é exatamente isso. O que ele deveria fazer? Trabalhar a sua terra. Se você quer ser mais sábio, lê Provérbios. Lê Provérbios. Provérbios é conhecido como livro de sabedoria na Bíblia. E sem dúvida alguma, você lendo Provérbios, você vai se tornar uma pessoa mais sábia. Você vai deixar de entrar em furadas que, porventura, você poderia entrar. O livro de Provérbios é um livro que traz muita sabedoria. E se ele, por exemplo, tivesse lido Provérbios e tivesse aprendido, porque não adianta ler, você precisa ler e internalizar. Se ele tivesse lido e internalizado essa passagem aqui de Provérbios, muito provavelmente ele não teria caído nesse buraco que ele caiu. Isso pode estar acontecendo com a sua vida. Talvez você é esse marido agora que está passando por esse problema. Ou esposa, porque essas fantasias, elas são democráticas, não é? Aceitam qualquer um, qualquer pessoa. Então talvez você é a esposa. Igual fiquei sabendo recentemente, um empresário me procurou contando que tinha quebrado a empresa, e eu perguntei o motivo, tentando entender o motivo que levou à ruína. E ele me contou: Marcos, como eu sou advogado, eu atendo muitas empresas, ele me contou: Marcos, o problema foi minha cunhada. Falei: sua cunhada? Ele é, minha cunhada. Falei: tá, o que aconteceu? Ele falou: Marcos, minha cunhada, ela estava subtraindo dinheiro da empresa, ela era do financeiro, subtraindo dinheiro da empresa para poder fazer apostas. E quando eu fui ver o rombo, eu já não mais conseguia bancar o fluxo de caixa, eu já não mais conseguia bancar os empréstimos para poder adicionar no fluxo de caixa. E com isso, eu não consegui mais fazer nada. O que ele fez? Eu instruí ele a conversar com
todos os fornecedores, para que ele explicasse a situação para os fornecedores e conseguisse prazo para pagamento, que ele não conseguiria pagar ali naquele momento. E falei, cara, você vai começar do zero. Mas quem tem o dinheiro da empresa é o dono. Continue, você vai começar tudo do zero, mas agora você vai ter o controle. E ele me ouviu, tá aí começando do zero. Mas o que eu quero dizer com isso, gente? Olha como quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Olha como a Bíblia ela é atual na nossa sociedade hoje. Se você quer crescer, meu irmão, não fique correndo atrás de fantasias. Se você quer ser alguém, se você quer ter dinheiro, se você quer dar uma casa para sua mãe, são todas vontades legítimas e honestas. É muito honesto isso, é muito honesto querer melhorar de vida. É muito honesto querer dar uma casa para a mãe, sair do aluguel. É muito honesto pagar uma escola boa para os filhos. É muito honesto, mas não cai em fantasia. Porque da mesma forma que você tem um sentimento honesto, essas fantasias, bets, jogos, etc., eles te pegam na ganância. É o querer ganhar mais, mais e mais. Então, programa O Conselho, eu deixo aqui o meu conselho para você. Não entre nessa furada. Não caia nessa fantasia. Trabalhe a sua terra. Porque Deus, ele tem muito mais para a sua vida. Agora eu quero fazer uma oração pela sua vida. Você que me ouviu aqui, falou assim, Marcos, você descreveu a minha vida. Ou então, Marcos, você descreveu a vida do meu esposo, da minha esposa, do meu pai, do meu irmão, do meu primo. Toda família a gente conhece um que está nisso aí. Se você sente isso, se essa palavra foi para alguém, feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, eu te agradeço por esse programa, O Conselho. Eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra ela é viva e eficaz. E nós cremos que ela se faz verdade em nosso tempo. Por isso, Pai, eu te peço, aquela pessoa que está me assistindo agora, que porventura está passando por esse problema, que porventura caiu em fantasia, que porventura está pensando em cair em fantasia. Em nome de Jesus, Pai, que o teu sangue agora venha sobre a vida dessa pessoa e que o teu Espírito Santo toque sobre a vida dela e mostre que esse não é o caminho. Aquele que porventura está preso, que o Senhor liberte. A tua palavra, ela liberta. E a verdade, ela liberta, Pai. E em nome de Jesus, que essas pessoas, ao invés de ficar aí, Pai, fantasiando promessas, que elas venham realmente pôr a mão no arado e venham arar a sua terra e venham trabalhar a sua terra para que isso frutifique. Porque nós sabemos, Pai, que o trabalhar é honroso, o trabalhar é o que honra ali o homem, é o que honra a mulher e é o que realmente traz resultado. Em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas que estão aí sejam libertas, que essas pessoas que estão me ouvindo agora, que estão assistindo agora esse programa, sejam libertas em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se essa palavra tocou seu coração, aqui embaixo tem um telefone da nossa igreja. Você pode entrar em contato conosco. Será um prazer receber você em nossos cultos. Eu estou aqui todos os sábados, às 19h30. Se você quiser falar comigo, vai ser um prazer te receber, vai ser um prazer falar com você. Não deixe de procurar ajuda se você está desse jeito aqui. Você precisa de ajuda e nós estamos aqui para te ajudar como igreja. Amém? Agora, no segundo bloco, nós teremos a palavra com nossa queridíssima pastora Daniela Linhares. Fique aí. Abra sua Bíblia, Palavra do Senhor, Salmo 92, 12. O justo florescerá como a palmeira. Ele crescerá
como o cedro do Líbano. Agora vamos lá para o Salmo 104, versículo 16. As árvores do Senhor estão cheias de seiva, os cedros do Líbano que ele plantou. Última referência agora. Vamos lá, Ezequiel 17, 22 ao 24. Se você não está conseguindo acompanhar porque eu estou indo rápido, tem a letra aqui. Mas vamos lá. Deu tempo de abrir? Assim diz o Senhor: eu também tomarei do galho mais alto do alto cedro e o estabelecerei. Eu vou cortar do topo dos seus ramos um tenro e o plantarei sobre um monte alto e eminente. No monte da altura de Israel o plantarei e gerará ramos e dará fruto e será um cedro formoso e debaixo dele habitarão todas as aves de toda a asa, na sombra dos seus ramos habitarão. Todas as aves. Vamos lá, 24. E todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubei a árvore alta, exaltei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz a árvore seca florescer. Eu, o Senhor, disse, eu o fiz. Vamos orar? Vamos falar? Continuar falando com Jesus? Pai, nós estamos aqui, ó Deus, mais uma noite para receber do Senhor. Viemos te dar nosso louvor, a nossa adoração, mas isso não é nada comparado àquilo que o Senhor pode fazer por nós nessa noite. Não queremos ser pessoas que somente ficam louvando, falando coisas bonitas com as nossas bocas, mas na hora de agir, na hora de adorar em atitude, nós não conseguimos. E é um desafio muito grande. Por isso nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar, nos auxiliar, nos direcionar nessa noite onde a tua palavra agora será ministrada. Então vai, ó Deus, rompendo todo bloqueio que se levanta nas mentes, nas nossas mentes, toda angústia, tudo, ó Pai, que vem para tentar tirar a nossa atenção. Sabemos que é um momento precioso, por isso nós pedimos, ó Pai, que os teus anjos estejam acampados aqui ao nosso redor, Senhor, nos guardando, ó Deus, e que o teu sangue esteja sobre as nossas vidas, esteja sobre as nossas casas, nos umbrais das nossas portas, ó Deus, guardando os nossos, ó Pai, e que o Senhor, ó Deus, tenha cada vez mais liberdade entre nós. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, eterno. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Bom, eu como curiosa, vocês já sabem, eu comecei a pesquisar sobre essa árvore, o cedro do Líbano. Minha mãe, ela é perfumista. Há 25 anos, ela estuda óleos essenciais, fórmulas, faz assim um trabalho de excelência, sabe, também com perfumaria. E eu cresci assim, até onde eu me lembro, sabe, a minha juventude, cercada por esses aromas, cercada por óleos, era tanta coisa, aqueles tubos de ensaio, sabe? Ela ficava ali manipulando as coisas, fazendo. E como que é gostoso, né? Óleo essencial, perfume, são coisas que me levam lá para a minha juventude, para esse tempo. E o cedro do Líbano, eu sei que uma vez foi usado em mim. Ela pegou, eu estava com um machucado, eu estava com uma ferida, eu me lembro que era mais ou menos aqui assim, e ela colocou uma gotinha, bateu, colocou com uma pomadinha, e aquilo fechou. E aquele cheiro bem característico ficou marcado na minha mente, porque perfume marca, né? A gente tem memória olfativa, então aquilo ficou marcado. E aí, sempre lendo o cedro do Líbano, sempre vendo, né, essa palavra, que florescerão, que vão pegar os ramos, vão fazer fortes, como o cedro do Líbano.
E aí, eu falei assim, gente, eu vou pesquisar que árvore é essa que é tão citada. Que a gente não vê, né, a rosa do Líbano, a gente vê a rosa de Saron, a gente vê várias outras menções, a figueira, né, a videira. Mas assim, como cedro do Líbano, eu ainda não vi. Acho que por isso que chamou muita a minha atenção. E vamos lá, o cedro do Líbano, ele é plantado e ele demora. Ele demora muito para crescer, tem que ter muita paciência para poder entender o processo dessa planta, dessa árvore. Então, nos primeiros 2 anos, preste atenção, você vai lá, planta o cedro do Líbano, aí você vai ter que esperar. Durante os 2 primeiros, de 2 a 3 anos, ele cresce somente 20 centímetros. 20 centímetros. De 2 a 3 anos. É pouco, né? Pois é, isso se as condições do solo estiverem assim, maravilhosas, entendeu? Então, à medida que o tempo vai passando, esses 3 anos, que a gente não vê o crescimento dele para fora, ele começa a crescer para dentro. Ele vai gerando raízes fortes. E aí, olha só, vem para a segunda fase, depois dos 3 anos até 20 anos. Então, olha só, depois desse período que ela apareceu 15 centímetros, aí ela começa a crescer mais 30 por ano. Ela continua estreitinha, tá? Só que ela vai desenvolvendo a raiz de forma muito grossa e depois que ela vai engrossar. E aí ela já começa, né, a soltar esse aroma, esse perfume que eu falei com vocês, que é o óleo essencial do cedro do Líbano, que tanto chamou a minha atenção. E nessa fase, o significado bíblico é que é uma árvore promissora, como Israel nos tempos de fidelidade, guarda essa palavra, inicial. Como os tempos de fidelidade. Fase de maturação, aí é com 20 a 50 anos. Demora, né? Começa a se alargar, formando patamares horizontais. São o que esses horizontais? É a nossa linha aqui. É o que a gente está vivendo, o nosso dia a dia. E aí as raízes, elas estão numa expansão lateral profunda, o que gera e garante estabilidade mesmo em terrenos íngremes. Vou ler de novo. Extensão lateral profunda, o que garante estabilidade, isso é importante, mesmo em terrenos íngremes. Bom, passou a fase adulta, agora de 50 a 200 anos. Vamos lá. Nessa fase pode chegar a 30 metros. Bom, como que ela começa a ficar? Ela já está com tronco grosso, com a copa larga e achatada, com os ramos horizontais em andares. A madeira já está super resistente e ela consegue sobreviver, inclusive, a pragas, a tempestades muito grandes. Aí ela começa a fornecer abrigo para as aves de pequenas espécies e ajuda também na retenção da água no solo. Olha isso. Então vamos lá imaginar. O cedro, as raízes profundas em solos, que são solos íngremes, não sei, com rochas, mas na hora que chove, o que ela faz? Ela retém a água. E aquele ambiente é um ambiente que é uma terra boa. Continua. Que é o estágio descrito no Salmo
92:12, que nós vamos crescer como cedro do Líbano. Vamos lá. De 200 a 1000 anos. Altura máxima, 35 a 40 metros. Tronco com até 2,5 metros de diâmetro. Longevidade. Alguns exemplares no Líbano têm mais de 1000 anos. Extremamente forte. Bom, lá no Líbano, inclusive, essas árvores, elas são protegidas por lei. Vamos lá. Pode vir tempestade. Pode vir um guindaste. Pode vir o que for. É quase impossível, não vou falar impossível, mas é quase impossível arrancar um cedro do Líbano. Impossível. Aquele crescimento lento, ele pode gerar uma certa ansiedade nas pessoas. Eu lembro que eu plantei uma semente de uma árvore e todo dia eu ia lá para ver se ela estava crescendo. E ela nunca cresceu, não sei o que aconteceu, plantei errado. Mas, enfim, eu ficava naquela expectativa. Eu vou lá porque falaram que tinha que fazer algumas coisas, né? Tinha que escrever um livro, plantar uma árvore, o que mais? É o quê? Ter um filho? A única que eu não fiz direito ainda é plantar uma árvore. Mas dá tempo, né? Dá tempo. Então, você vê esse processo desse crescimento lento é muito complicado. É muito complicado, é o que eu falo, é o dia a dia, o trabalho, o estudo, aquela coisa toda. Não, mas sempre a mesma coisa, o ambiente não muda. Nossa Senhora, eu estou cansado, as coisas não estão acontecendo. Mas as coisas estão acontecendo. Não está tendo um crescimento exponencial para cima, mas embaixo está tomando conta de absolutamente tudo em volta. E quando cresce, ela não pode ser arrancada. É isso que o Senhor está falando conosco hoje. Que nós temos que ser firmes, resistentes. Nós temos que ter raízes profundas nele. A nossa madeira, ela tem que exalar perfume. Porque essa madeira, ela é perfumada, ela era usada para confeccionar os tronos, inclusive do rei Salomão. Foi a madeira que foi usada na construção do templo, inclusive na tenda. Era uma árvore onde era considerado poder, autoridade. Todas as vezes que um exército do tempo bíblico ganhava do outro, eles iam lá e cortavam lá os cedros, a madeira, e levavam para a cidade deles como uma representatividade de poder, de vitória.